Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na Grande Marabá, no estado do Pará. E também pela internet, no YouTube, onde temos alcançado muitas pessoas, muitas vidas têm sido abençoadas por esta programação e nós queremos agradecer a Deus, a todos aqueles que têm acessado este canal e acompanhado a programação. Você aproveita este momento e compartilha o link desta programação. Deixe também os seus comentários. Estes comentários você pode manifestar aí os seus pensamentos, dar as suas opiniões e assim interagir conosco através dos comentários. Hoje iremos estudar no programa a lição 9. Esta lição vai tratar sobre a promessa para pais e filhos. Estamos caminhando para o finalzinho deste trimestre tão enriquecedor. E, portanto, hoje a temática que será estudada no primeiro domingo de dezembro, portanto, neste domingo 1º de dezembro de 2024, estaremos juntos em sala de aula estudando promessas para pais e filhos. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo que encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A verdade prática nos traz a seguinte reflexão: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. A leitura bíblica em classe hoje está em duas passagens bíblicas, em dois livros. A primeira passagem, Salmos 127, e a segunda passagem, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler Salmos 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Efésios capítulo 6, versículo 1 a seguir. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Vamos aos objetivos da lição de hoje, como sempre, 3 objetivos. Nós iremos alcançar. O primeiro é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. O segundo objetivo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E o terceiro objetivo é compreender as bênçãos de Deus que Deus tem para pais e filhos. O primeiro tópico da lição versa sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Nós vamos apresentar 3 pontos importantes aqui. O primeiro, pais e filhos. O segundo subtópico, um mandamento com promessa para os filhos. E o terceiro item, o terceiro subtópico, mandamentos e bênçãos para os pais. Que maravilha! Nós sabemos que os filhos são presente de Deus e, sobretudo, nesta geração, estamos nós, pais, diante de um grande desafio e também responsabilidades: criar os filhos nos caminhos do Senhor. Para isso, nós temos o auxílio da Santa Palavra de Deus, que nos traz princípios e valores, onde nós podemos então usufruir destes princípios para educá-los, para instruí-los nos caminhos do Senhor.
Para comentar a lição de hoje, mais uma vez, já está comigo aqui, meus queridos amigos, companheiros de vida eterna, pastor Amarildo Coelho, o pastor Elias Gomes e também o evangelista Wallach França. Pastor Amarildo Coelho, uma lição maravilhosa onde vemos a Bíblia apresentando os filhos como herança do Senhor. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, pastor Elias. É um prazer estar com vocês, como sempre tenho dito, é uma alegria. Nós aprendemos muito e transmitimos também da parte de Deus ensinos para os servos de Deus. Pastor Epaminondas, é uma lição de grande importância, até por causa do contexto social que nós estamos vivendo, onde projetos malignos, que são projetados por homens e mulheres sem temor de Deus, procuram descaracterizar a figura do pai, da mãe, enfim, da família, fazendo com que venha a ser destruído esse projeto de Deus. Mas eu entendo que, enquanto a Constituição Nacional ou as constituições mundiais estão sofrendo alterações, o senhor já mencionou, nós temos essa Constituição divina, celestial, que jamais mudará. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Muito bem, pastor Elias Gomes, para o Senhor Jesus, a lição ela vai trabalhar com a ideia de que o lar é um ambiente, né, uma construção de proteção e bênção para os filhos. Seja bem-vindo, pastor Elias. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Amarildo, o evangelista Wallach, todos os nossos irmãos que estão aí agora nos assistindo, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos, pastor, portanto, na 9ª lição deste último trimestre de 2024 e partindo assim, então, evangelista Wallach, para o fim já deste trimestre, destas lições comentadas pelo pastor Linaldo Renovato. E eu creio que a lição de hoje, como ela tem um cunho, tem uma natureza voltada para a família, nós acreditamos que é um momento oportuno para nós enxergarmos alguns propósitos diante dos quais Deus constituiu a família, ou para os quais Deus constituiu a família. A família que é uma instituição singularmente divina, projetada pelo próprio Deus, e o próprio Deus também dá as instruções como nós devemos, digamos, encarar esses desafios que eu falo na condição de ser integrante desta instituição, na condição de pai ou na condição de filho, e se portar corretamente para termos resultados com a bênção do Senhor, resultados eficazes e, assim, de alguma forma, nós sermos testemunhas do reino de Deus aqui na Terra. Há pessoas que consideram, inclusive, por exemplo, o casamento, que é o principal pilar da família, considera como um enforcamento, tem uma visão deturpada, tem uma visão pejorativa desse relacionamento, mas nós vemos que daí saem os filhos, e os filhos são herança do Senhor, e, portanto, nós vamos, à luz das Escrituras, mostrar que a família é, sim, um lugar de bênção, e pode ser um lugar de paz, e pode ser um instrumento de bênção para outras famílias, porque a família que obedece à voz do Senhor, ela não é bênção somente para si, mas ela é bênção também para outras famílias. Maravilha. Evangelista Wallach França, para o Senhor Jesus, seja bem-vindo. A lição aqui vai também apontar a família como sendo um lugar de refúgio, abrigo, onde os pais ali, como uma águia, né, protege os seus filhotinhos. Perfeito. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Amarildo Coelho, pastor Elias Gomes. Nós estamos felizes aqui com mais um tema muito interessante. Conversávamos com o pastor Amarildo Coelho agora há pouco, que o autor poderia até escrever mais lições, mais temáticas a respeito, mas nós vamos nos debruçar hoje sobre essa grande temática e nós veremos verdadeiramente, pastor Epaminondas, esse protecionismo de pais para com filhos, de filhos para com pais, nessa relação dúplice, que é necessária, ela é atual por conta desse relativismo em relação à importância da família que nós enfrentamos hoje. Nós enfrentamos relativismo do ponto de vista cultural, do ponto de vista ético e, sobretudo, do ponto de vista moral, e certamente nós abordaremos hoje, à luz das Escrituras Sagradas, como nós devemos nos portar frente a esses ataques à instituição da família. Maravilha. Pastor Amarildo Coelho, vamos começar? Vamos iniciar, então, os comentários. O comentarista nos traz duas passagens bíblicas correlatas, o Salmo 127, reconhecidamente o Salmo da Família, onde o Senhor é apresentado como aquele que constitui a família,
O Senhor, no Salmo 127, é apresentado como aquele que é o edificador da casa, é o edificador do lar, é o edificador da família, mas tem a figura dos pais, pastor Amarildo. Fale aí sobre esse primeiro tópico, pais e filhos, com base no Salmo 127. Pastora Epaminondas, eu entendo à luz da Bíblia Sagrada que há um propósito de Deus para com a família. E esse propósito não está, evangelista Wallace, ligado somente ao casal. A gente que tem essa preocupação de buscar o conhecimento da palavra de Deus verifica que as promessas de Deus, nós vamos falar mais na frente sobre isso, as promessas de Deus feitas a alguns de seus servos dizia respeito a ele e a sua descendência. Então, tomo por base, nesse comentário, Malaquias 2,15, onde o profeta usado por Deus, pastor Elias, diz que Deus buscava uma semente de piedosos. O propósito de Deus é esse, é uma semente de piedosos, é uma descendência abençoada. Por isso, Abraão recebeu essa promessa de ter uma descendência forte e abençoada. Nesse primeiro tópico, o autor nos traz, então, o Salmo 127, e ele mostra que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Nós entendemos que herança são propriedades, posses, bens, que é confiada a alguém, por um testador. Nesse caso, Deus, ele nos dá como herança os nossos filhos, esperando que nós tenhamos cuidado, tenhamos zelo, saibamos administrar. Infelizmente, nós percebemos que a sociedade está um caos. A família, na sociedade em geral, e com tristeza no coração, digo, tem atingido também a comunidade cristã, está aos poucos sendo debilitada, fracassada. Em razão de quê? Em razão da falta de conhecimento da palavra de Deus. O propósito de nos debruçar no que diz respeito ao conhecimento de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós conversávamos no início que esse tema deveria ser voltado para o casal, porque um casal que não tem disposição para se debruçar nas coisas de Deus, com muita dificuldade, ou talvez nem consiga conduzir os seus filhos, como diz aqui a palavra, como flechas na mão do valente. Eu vi uma certa vez um comentário dizendo que o perito em flechas, né, usando o seu arco e flecha, ele tem um alvo, ele tem um propósito, né? O alvo está lá e ele consegue devido à sua habilidade. Da mesma forma, nós, como flecheiros nas mãos do Senhor, nós precisamos conduzir os nossos filhos para um alvo definido, para um propósito definido por Deus. E qual é o propósito? É Cristo, o alvo da nossa vocação, da nossa suprema vocação. Então, nós iremos aprender muitas coisas com relação à responsabilidade dos pais para com os filhos. Volto a repetir, uma necessidade muito grande de conduzir os filhos nos caminhos do Senhor. Interessante, pastor Amarildo, a expressão que o senhor usou, conduzir os filhos. O flecheiro, ele carrega as flechas até encontrar o alvo. Depois, ele alça a flecha, ele então dispara a flecha para o alvo, para o objetivo. Os pais, eles têm essa responsabilidade. Primeiramente, cuidar dos filhos, carregar os filhos. A metáfora aqui ela é perfeita, ela é maravilhosa. E é nesse processo de carregar os filhos como flechas que entra o cuidado, que entra a doutrina, que entra o ensinamento, a proteção, aquilo que o senhor falou logo no início, proteção contra as ideologias Wallace, que está de forma avassaladora corrompendo os princípios e valores, né? Hoje você tem desenhos animados bíblicos, saiu agora recentemente um desenho sobre a Arca de Noé, onde lá, sabe, de forma bem sutil, nós temos essas ideologias implementadas. Aí as crianças vão assistir um filme, os pais achando que é bíblico, mas quando, na verdade, são ali doutrinas perniciosas. E os pais têm essa responsabilidade de carregar os filhos, de cuidar dos filhos e depois lançá-los para a sociedade, para alcançarem os objetivos e os alvos. Não é isso, pastora Maria do Coelho? Com certeza, com certeza. E aqui eu tomo por base o pai Abraão, que ele conduz Isaac em todo o processo da sua vida, até no momento do casamento, ele tem esse cuidado de que Isaac possa encontrar uma mulher perfeita, uma mulher da sua origem, tá certo? Da sua pátria, da sua nação, de modo que não haja, como diz Paulo, esse jugo desigual. Muito bem. Pastor Elias Gomes, e quanto ao mandamento
com promessa para os filhos. Fale sobre essa promessa. Muito bem, pastor Epaminondas, nós já vamos tratar sobre esse segundo subtópico do primeiro tópico da nossa lição, mas eu gostaria só de manifestar algo, pastor Epaminondas, sobre isso que foi acabar de falar, evangelista Wallace. Eu lido profissionalmente, pastor Epaminondas, no meio de uma comunidade étnica aqui. É uma comunidade indígena que tem muita afinidade, porque uma das práticas culturais deles é lidar com arco e flecha, né? E eu percebo que esse texto é perfeito do ponto de vista até dessa realidade cultural, quando o arqueiro vai lançar a flecha, que é o flecheiro, ele mesmo cria uma afinidade com a flecha, evangelista Wallace, é ele que elabora, que confecciona, que prepara, que tem uma intimidade ali, que sabe a finalidade ou alvo em termos de distância, em termos da propriedade daquilo que ele quer atingir, se é um animal, se é uma outra coisa qualquer. E nós percebemos que para cada contexto ali, ele faz um preparo diferente e se cria uma proximidade que uma outra pessoa, quando pega aquela flecha, parece algo muito diferente, muito estranho, que não se adequa àquilo ali. Então, nós vemos aqui que o texto é muito, muito certeiro com relação a esta realidade de relação do pai para com o filho. Mas o pastor Epaminondas acabou de citar, pastor Epaminondas, esse segundo subtópico, o mandamento com promessa. Nós vemos aqui que a obediência, ou digamos que o dever do filho para com o pai, se resume basicamente em duas obrigações. O primeiro é obedecer, o segundo é honrar. Há um escritor que até faz uma diferença básica, e por esta razão nós estamos fazendo evidência que o dever do filho para com o pai, e já vai ser falado sobre o sentido contrário, que constitui essa mão, essa linha, na verdade, de mão dupla, mas em relação do filho para com o pai, é obedecer, é atentar para as suas diretrizes. Isso tem a ver com, digamos que, se interessar em corresponder às vontades do pai para com o filho. Mas também alguém já disse que é possível eu obedecer sem honrar, tendo em vista que honrar é manifestar amor, é criar um afeto para com o pai, de modo que ele obedece, mas ele não obedece só a título de protocolo, ele não obedece só a título de fazer uma média, enfim, não. Ele não atende apenas uma obrigação, até familiar ou social, não. Ele obedece, mas com amor. Ele faz aquilo com prazer, ele direciona respeito para com o pai. Então, isso é muito importante. Para que nós compreendamos, nós poderíamos fazer um paralelismo quando nós comparamos a obediência e submissão. Eu li uma vez de um determinado escritor, ele diz assim, a obediência, por exemplo, no meio de um sistema militar, uma determinada pessoa que ocupa uma patente militar inferior à outra, ela deve obediência ali. Muitas das vezes ela vai fazer algo que foi estipulado ou determinado por alguém que está numa patente superior e ela foi contra a sua vontade, ela foi contra gosto e etc. Mas ela foi obedecendo. Mas a submissão não é isso. A submissão é obedecer com o coração inclinado para aquilo. Então, o filho, quando atenta para obedecer ao pai ou para observar diligentemente os seus deveres para com o pai, ele não só obedece praticando o que é certo fora, mas também o seu coração está alinhado com os interesses do pai. Isso é muito gratificante, porque aqui há uma promessa, a promessa de longevidade, promessa de prosperidade. Nós vemos uma promessa dupla aí. O Senhor abençoa e também o Senhor faz com que os dias da pessoa sejam prolongados na terra. E essa questão de obedecer e honrar pai é tão sério que na lei do levirato, evangelista Wallace, no capítulo de número 20, no versículo de número 19 do livro de Levítico, o texto não diz assim, quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente ele morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Ou seja,
Se alguém não atentar para honrar, para obedecer pai e mãe, será digno de morte. Isso é muito sério. É como que o texto também, lá no capítulo 19, implica o mesmo valor, ou equivale, a desobedecer o próprio Deus. Se alguém desonrar pai e mãe, é a mesma coisa que está desonrando o próprio Deus. Portanto, por esta razão é que o Senhor faz promessa, e há promessa. Eu quero dizer nesta oportunidade, pastor Epaminondas, nós estamos comentando, isso aqui não fica no campo teórico, não. Isso aqui não é só para discussões, tem exemplos, e a partir de hoje, pessoas que estão agora nos ouvindo, se quiserem atentar e decidirem assim, se portarem, a bênção do Senhor, a bênção da prosperidade, decidirem corretamente. Quantas pessoas trilharam por caminhos amargos, casamentos tortos, profissões fora da prosperidade, porque desobedeceram, desonraram seus pais. Agora, quantas pessoas hoje estão, digamos que, num caminho absolutamente brilhante, porque decidiram, desde antes, honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Muito bem. Evangelista Wallace França, e os mandamentos e bênçãos para os pais? Perfeito, pastor Epaminondas. Nós vimos aqui uma explanação do pastor Elias a respeito dessa temática, e nós percebemos que, só se tratando das flechas, ainda tratando dos salmos que nós lemos como a nossa leitura bíblica em classe, é importante nós observarmos que cada um, pastor Elias Gomes, só resumindo o que o senhor trouxe agora há pouco, cada um vai saber utilizar de acordo com o objetivo que quer alcançar. E durante muitos anos, pastor Epaminondas, muitas pessoas pregaram de forma errônea essa mensagem, dizendo que os filhos eram para alcançar objetivos maiores que seus pais alcançaram. E isso causa problemas psicológicos gravíssimos que nós veremos no decorrer da nossa lição. Mas em se tratando do subtópico número 3, mandamentos e bênçãos para os pais, nós percebemos que o autor traz aqui que, se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem o quê? Provocar a ira dos filhos. Eu gostaria que a nossa produção projetasse na tela para a gente ver de forma objetiva acerca dessa ira, né, dessa provocação dessa ira. Nós vemos aí a nossa projeção, pastores, o subtópico de número 3 do tópico 1. Nós fizemos aí a leitura agora há pouco e nós temos aqui algumas respostas. Como os pais deixam os filhos irados? Nós temos vários exemplos de como os pais deixam os filhos irados, pastora Marilda. Nós temos aqui, primeiro, a superproteção. Nós vemos em Gênesis 29, 30 e 31, o protecionismo de Labão em relação a Lia e Raquel. E nós observamos que, apesar de que aquele protecionismo era voltado para que as filhas casassem bem, nós percebemos na altura do capítulo 31 que as filhas perceberam que a sua proteção, ou seu protecionismo, era só em relação à herança, era uma questão de cunho patrimonial. Nós percebemos também, no tópico de número 2 aqui, pastora Marilda e pastor Elias, que o excesso de complacência também provoca a ira dos filhos. Nós vemos Provérbios 13, 24, que diz que quem não corrige, não ama. Nós temos também o favoritismo. Quem não lembra desse favoritismo de Isaac e Rebeca por Esaú e Jacó, respectivamente? O que causa? Causa problema quanto à bênção da primogenitura. Nós vimos ao longo do capítulo 25 os problemas que trouxeram essa rivalidade entre os irmãos. Nós temos também um problema de desânimo. Como os pais deixam os filhos irados? Quando eles os desanimam. Nós percebemos em Colossenses 3, 21, que críticas constantes sem o reconhecimento. Eu só critico o meu filho, eu não trago reconhecimento a ele. Nós temos também o problema da negligência. Nós vimos 2 Samuel 13, 15, 16 e capítulo 18, que a omissão de Davi contribuiu para a rebelião e morte de Absalão. Nós temos também o excesso, pastor Epaminondas, de disciplina. Nós vimos em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 ao 9, que a disciplina ela deve existir, mas ela deve existir por amor, não por castigo, não por violência, não por sangue. Nós resumimos apenas em 6 tópicos ou 6 pontos como os pais deixam os filhos irados. Esses problemas que nós vimos é apenas um resumo, mas várias outras formas os pais deixam os filhos irados e perdem as suas bênçãos como pais. Por quê? Porque os filhos vão se enveredar pela desobediência e vão desonrar os seus pais. Para que maldição maior do que um filho desonrar o seu pai? Portanto, eu acredito, pastor Epaminondas, que nós conseguimos resumir aí, nesse primeiro
subtópico 1.3, acerca dos mandamentos para os pais. Muito bem, vamos para a sinopse do primeiro tópico da lição. O comentarista resume da seguinte forma: os filhos são herança do Senhor e galardão. Salmo 127, versículo 3. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Não saia daí, porque no próximo bloco nós iremos falar sobre o cuidado dos pais com os filhos. O intervalo é rapidinho, voltaremos em instantes. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a lição de número 9 da classe de adultos deste currículo tão maravilhoso, tratando sobre as promessas de Deus para o seu povo, e hoje falando sobre promessa para pais e filhos. Vamos para o mapa mental com o resumo do que nós iremos tratar neste segundo bloco. Nós iremos falar sobre o cuidado dos pais com os filhos. E aí os comentaristas, pastor Amarildo, pastor Elias, evangelista Wallace França, irão comentar sobre cultivando o ensino da palavra de Deus. O segundo ponto, prioridades na vida familiar. E o terceiro, disciplina e estímulos aos filhos. Pastor Amarildo Coelho, a importância do ensino da palavra de Deus, né? A relevância desse cultivar do ensino das Escrituras para os filhos é extremamente importante. E aí entra a importância da escola bíblica dominical também nesse contexto, não é, pastor Amarildo? Com certeza, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Elias. Nas minhas orações, quando eu estou orando pela minha família, principalmente pelos meus filhos, eu sempre digo a Deus o seguinte: Senhor, sobre tudo o que um homem deseja para os filhos, sobre tudo que o homem possa desejar para os seus filhos, eu quero que os meus filhos sejam teus. Então, isto é um cuidado que todos os pais devem ter. Acho que sobre tudo que se deve cultivar na vida dos filhos, nós precisamos cultivar o ensino da palavra de Deus. Agora, como cultivar se nós mesmos não buscamos cultivar em nossas vidas, nós não buscamos esse conhecimento da palavra de Deus? Eu estava aqui me lembrando, evangelista Wallace, pastor Elias, Isaías 47, que eu citei na lição passada, Isaías 47, 17 e 18, uma lamentação que Deus faz com relação a Israel. Deus diz: se tivesses guardado os meus mandamentos, a tua paz seria como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Aí vem novamente aquela promessa que eu falei, como Deus tem promessas para nós, para nossa descendência. Ele diz: certamente não faltaria alguém da tua descendência perante mim. A tua descendência seria como areia, a tua multidão seria como os grãos de areia na praia. Então, é uma promessa de Deus voltada para nós, para a nossa descendência, mas desde que cultivemos a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo 26, quando Israel já estava para entrar na terra prometida, Deus alertou através de Moisés, dizendo: olha, busquem conhecimento da palavra, porque haverá um dia em que vossos filhos dirão a vocês: que culto é esse vosso? Eu estava meditando nessa lição e veio essa expressão: que culto é esse vosso? Aí eu faço essa aplicação hoje para nós e para os nossos irmãos, amigos que estão nos ouvindo. Que culto é esse que nós estamos realizando? Que tipo de culto? Como nós estamos nos apresentando diante de Deus, que chame a atenção dos nossos filhos, ou para uma curiosidade de algo que é muito bom, ou algo que para eles está assim totalmente distorcido. Então a pergunta que eles poderão fazer: que culto é esse vosso? O que nós temos para responder para os nossos filhos? Por isso, a necessidade de buscarmos esse conhecimento de Deus. Tanto que em Deuteronômio, que é colocado aqui pelo autor, 6, 4, 9, Deus alerta para que os filhos de Israel tenham cuidado de ensinar as palavras no caminho, tudo que a gente fala, né? Assentado, andando, quer dizer, nos umbrais das portas, em suas vestes. Quer dizer, eles tinham que estar na sua completude, na plenitude, cheios da palavra de Deus.
de modo que não venha acontecer o que aconteceu no livro 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, quando Josias assumiu o reinado e mandou que fizesse a reforma do templo. Naquela reforma, Ilquias encontrou o livro. Disse, achei o livro. Mas como assim, pastor Elias? O livro, não é isso? O livro, quer dizer, a lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Agora imagine, um livro... E não era um livrinho pequeno, não. Não era pequeno, não. Agora imagine, o livro perdido dentro da casa do Senhor. Isso eu faço aplicação muitas vezes. Este livro, essa palavra está perdida dentro de nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, assim como Josias fez essa reforma e encontrou o livro, façamos também, né? Nós, nossos irmãos, amigos, façamos uma reforma, uma restauração para encontrarmos o livro perdido dentro de nós. Esse livro ele está perdido dentro dos lares. A gente percebe, evangelista Wallace França, como que a responsabilidade de ensinar os filhos a lei, a palavra do Senhor, é primeiramente dos pais. Mas o que eles estão fazendo? Por falta deste conhecimento que o pastor Amarildo nos trouxe, eles estão fazendo o quê? Terceirizando o ensino da palavra de Deus aos professores de escola dominical, ao pastor, aos pregadores, e quando que a Bíblia diz que são os pais que devem ensinar os filhos a palavra do Senhor. E aí eu observo, eu vejo como que não há essa preocupação na atualidade. No passado até a gente percebia que havia, né, uma preocupação com o culto no lar, com o culto doméstico, com o filho ouvir do próprio pai a palavra de Deus, porque o filho ele precisa encontrar no pai o referencial de alguém que lê a Escritura. Olha, meu pai lê a Bíblia, ele fala a Bíblia para mim. E quando não tem isso, os pais estão fazendo o quê? Buscando terceirizar. Evangelista Wallace, ainda dentro desse primeiro tópico aqui, nós aqui não estamos dizendo que a escola dominical não tem o seu papel preponderante, muito importante, o pastor tem o seu papel, mas, primeiramente, a responsabilidade de ensino dos filhos, biblicamente, é dos pais. Pastor Epaminondas, historicamente, John McDowell, um escritor, um teólogo, ele explica muito bem sobre isso. Ele explica isso sobre uma temática, claro, norte-americana, mas a gente consegue trazer para o nosso país, para o nosso Brasil. E ele explica que o problema ele se intensificou de tal modo que nós fomos consumidos pelo relativismo, ou seja, a sociedade contemporânea ela exige que a mulher saia do seu lar para exercer o seu trabalho fora e seus filhos fiquem desassistidos, vão para creches, vão para escolas, é terceirizada a educação primária, a questão educacional primária, do se portar, da moral, da ética, tudo isso é transferido para a escola e essa situação ela chegou na igreja, ela chegou nas nossas congregações. De que modo? Como o pastor Epaminondas bem trouxe aqui, quantos de nós, quando nós estamos presencialmente na Escola Bíblica Dominical, nós presenciamos aquelas 3, 4 criancinhas que elas não são acompanhadas pelos pais. Os pais são crentes, congregam inclusive conosco. Nas próprias escolas bíblicas de férias, a gente observa, a gente participa dos cultos com nossos filhos e percebe-se uma multidão de crianças lá, mas os pais onde estão? Os pais onde estão? E nós percebemos isso, pastor Elias, como uma grande problemática, porque quando nós pegamos crianças que são filhos de pais não crentes, nós percebemos ali um terreno fértil para a evangelização. Sim. Mas quando nós percebemos que os pais são crentes, congregam inclusive conosco, e nós vemos tão somente os filhos indo para a escola bíblica dominical, nós nos deparamos com um grande problema que ele deve ser debatido, deve ser corrigido. Um grande equívoco que se estão cometendo, não é? Eles acham que, dando presentes, eles estão contemplando toda a formação dos filhos. Mais do que presentes, é a presença, principalmente, né, dos pais, mas, sobretudo, do pai, a figura masculina. Porque nós sabemos que as crianças elas passam muito mais tempo com as mães. Isso sabidamente, reconhecidamente. E os pais eles precisam estar mais presentes do que simplesmente dar presentes. Sim. Dar presentes é importante, mas muito mais do que dar presentes é a presença paterna do pai acompanhando o crescimento bíblico doutrinário dos seus filhos. E aí, quando esses filhos chegarem lá na universidade, no ensino médio, eles serão, sabe, como flechas, fazendo com que a luz do evangelho brilhe nesses lugares que são reconhecidamente também
como lugares tenebrosos. Nós não vamos temer que os nossos filhos vão para a universidade, vão estudar. Nós não vamos ficar preocupados, receosos se eles vão desviar ou não, porque eles foram ensinados. E sabemos que Provérbios não é uma promessa, ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer ela não se desviará. Nós sabemos que isso não é uma promessa, é um conselho de sabedoria, mas a probabilidade dele permanecer é maior, não é verdade? Pastor Epaminondas, me permita uma referência bíblica que está em Gênesis 18, a partir do versículo 17, pastor Elias, quando Deus veio a Abraão, e juntamente com os anjos, participaram daquele banquete, mas logo em seguida, versículo 17 diz assim, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Quer dizer, o próprio Deus dá testemunho de Abraão. Quer dizer, eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a sua família, a sua casa. É isso que Deus espera de todos nós. Exatamente. Pastor Elias, vamos para esse segundo ponto, prioridades na vida familiar. A ordem, pastor Elias, ela não pode ser invertida, né? A ordem de prioridades. Exatamente, pastor Epaminondas. Nós vemos que na matemática há um princípio que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Não altera o resultado de uma determinada multiplicação. Aqui, o Senhor ele leva em conta e se interessa para o princípio da prioridade. Ainda há uns dias eu tratei sobre isso na congregação. O princípio da prioridade é de uma singular importância para que você alcance os objetivos previamente traçados, para que você tenha êxito naquilo que você se propõe a fazer. Se uma pessoa não observa para uma escala de prioridade, uma escala de valores, que os elementos, as circunstâncias com as quais ele se relaciona pode apresentar para si, é uma pessoa absolutamente fadada ao fracasso. Nós vemos que há pessoas hoje que fazem curso para tudo que vão desenvolver na vida, pastor Amarildo. Se uma pessoa vai desenvolver qualquer que seja um ofício no meio profissionalizante, no meio profissional aí na vida, ela faz um curso, ela faz uma capacitação e etc. Mas para ser pai, parece-nos que não há um interesse em fazer curso, em pegar uma instrução básica, em compreender os direcionamentos que são fundamentais e imprescindíveis para que haja o exercício de uma paternidade, digamos que exitosa, proveitosa, de sucesso. Todos nós queremos isso, mas ninguém vê. Elias, vou fazer um curso de paz. Me permita, o comentarista ele traz um auxílio bíblico aqui maravilhoso. Ele diz o seguinte, que o fato de alguém comprar um piano, pastor Amarildo, não faz dele um pianista. Ou seja, o fato de meu filho nascer e estar nos meus braços não me faz um bom pai. E nesse aspecto que o senhor está tratando, muito importante, os pais precisam se atentar para isso. Exatamente. Charles Swindoll, né, fala isso. E nós vemos que há muitas pessoas absolutamente equivocadas. Aí levanta a bandeira, eu agora sou pai, etc. Quando você vai ver aquilo ali, para um bom entendedor, é uma tragédia. Para o bom entendedor, é uma situação porque a pessoa não está se preocupando minimamente o necessário. Ou seja, se torna um pai displicente, um pai negligente, um pai desatencioso, um pai que, muitas das vezes, diga-se nesta oportunidade, às vezes é um profissional de sucesso, às vezes é alguém de destaque nas relações para com os amigos, às vezes é alguém que é brilhante naquilo que faz, em quaisquer que seja a área, inclusive no ministério, na igreja. Perfeito. Mas quando chega e vai se observar a condição de pai, aí se percebe que é um pai displicente, é um pai que está totalmente alheio às demandas que deveriam ser prioridade na sua escala de valores. Inverteu as prioridades. Inverteu as prioridades, inverteu a ordem daquilo que deveria
a atentar mais diligentemente. Nós, inclusive, estudamos sobre isso na vida de Davi. Davi, um homem de guerra, um homem herói, um homem valente, um homem que não temia nada, mas, quanto às circunstâncias familiares, deixou muito a desejar na condição de pai. Foi displicente, foi ignorante com relação às suas causas e omisso. E nós vimos que as consequências são inevitáveis e muitas das vezes são irreversíveis. As situações que aconteceram no seio da própria família de Davi foram das interessante, mais pastor desgostosas Elias, possíveis. que as ministrações, quando se usa Davi como exemplo, quando se trata de pais, é sempre negativo. Sempre um exemplo negativo de como não ser um pai. É uma tragédia. É um exemplo assim, e nós vemos que é possível. Muitas das vezes a pessoa é um crente, a pessoa é um obreiro e etc., mas com relação a esse papel de pai, ele deixa uma lacuna muito grande. O caso de Samuel também, Sim. Os filhos eram uma vergonha, digamos, comparado a ele. O próprio sumo sacerdote Eli, né? E aí entra o que eu falei no início, aquela promessa de Deus para com a descendência é simplesmente anulada com o sumo sacerdote Eli. Deus usa o profeta para dizer, não disse eu que não faltaria da tua descendência alguém que estivesse diante de mim, mas longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desonram serão desonrados. Ali acabou. Quer dizer, aquele exercício no ministério foi anulado. Então, é absolutamente possível um pai se dedicar a tantos outros fatores e também, por exemplo, fazer com que o filho se torne destaque nisso, naquilo, mas quanto à vida espiritual, quanto à sua vida moral, quanto à sua vida ética, às vezes a nota é zero. Se dedica tanto ao desenvolvimento intelectual, entre outros conhecimentos, mas não se dedica ao conhecimento da palavra de Deus, ou à desenvoltura espiritual. Nós vemos aqui, pastor Epaminondas, que nós não temos essa liberdade de forma absoluta para estabelecer uma escala de valores, como nos diz o pastor Elinaldo Renovato. Mas se nós fôssemos colocar uma escala para ser observada, primeiramente viria o cônjuge, o marido, observar diligentemente, porque há esse subentendimento. Assim como a esposa deve ser esposa sem deixar de ser mãe, e ser mãe sem esquecer que é esposa, o marido também deve ser pai sem esquecer que deve ser um marido de verdade. Então, primeiro, atentar diligentemente para o seu cônjuge, depois, em segundo lugar, para os filhos e tão somente em terceiro lugar, a igreja. Inclusive, esta é uma das recomendações do apóstolo Paulo, que não está se tratando aqui propriamente sobre as condições que devem ser observadas para a inserção de alguém ao santo ministério, mas isso aqui aponta ou faz apontamentos para uma vida cristã como um todo. Então, nós devemos observar que estas orientações, elas são de suma importância para que nós sejamos um pai conforme a vontade de Deus. Muito bem. Evangelista Wallace França, fale sobre disciplina e estímulos aos filhos. Perfeito, pastor Epaminondas. Pastora Marildo, pastor Elias, nós tocamos num tema bastante polêmico, principalmente numa sociedade atual que nós estamos vivendo hoje, né? Corrigir ou não corrigir os filhos? Como corrigir os filhos? Pastor Epaminondas, à luz das Escrituras, nós observamos em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim, acerca de Jesus. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí nós nos perguntamos, pastora Marildo, como Deus, onipresente, onisciente, como é que ele tinha que aprender? Ele tinha que aprender de fato? Essa resposta nós não temos. A Bíblia Sagrada ela não consegue explicar esses pormenores, mas nós sabemos que Jesus aprendeu. Nós verificamos em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós percebemos que Jesus, ele cresce intelectualmente, fisicamente, socialmente e espiritualmente. E aí, para os nossos filhos crescerem sobre esses 4 prismas, sobre o aspecto moral, sobre o aspecto espiritual, sobre o aspecto físico, sobre o aspecto intelectual, nós devemos
é semear, e semear num terreno fértil que é a própria palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, ela nos exorta em Hebreus capítulo 12, como é que deve ser essa disciplina. E os nossos filhos, eles devem ser disciplinados. Mas toda a disciplina do nosso filho, ela deve ser baseada no amor. Quando o pai, ele agride o filho, quando ele dá aquela palmada no filho com ódio, com ira, aí nós nos lembramos da ministração, pastor Epaminondas, estenda suas mãos, mas sem ira, sem ódio, sem raiva, sem rancor. Então você tem que corrigir para o aperfeiçoamento daquela flecha que nós temos tanto tratado aqui. E outra coisa que nós temos a observar aqui é que o autor ele trata sobre Colossenses 3, versículo 20, Êxodo capítulo 20, verso 2, Lamentações 3, 27. Nós percebemos que são leituras exortativas à obediência. Nós tratamos aqui sobre obediência e honra, tratando como fatos diversos, porque às vezes pode ocorrer a obediência, mas pode não vir a honra. Mas nós estamos falando de algo que é correlato. Quando o filho ele aprende a obedecer por amor, ele está obedecendo um princípio de honra, e certamente tanto o pai quanto o filho, eles serão verdadeiramente honrados. E aí nós percebemos que hoje a nossa sociedade contemporânea, ela tem condenado qualquer tipo de forma de correção, pastor Amarildo Coelho. Nós percebemos aqui, na própria palavra de Deus, em Provérbios 22, 15, diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Ou seja, a disciplina vai livrar o quê? O coração da criança da insensatez. Por quê? Porque a criança, querendo ou não, a criança ela nasce moralmente contaminada pelo pecado e, além de tudo, sobretudo, pela sua própria infantilidade. Então, a formação do caráter da criança, ela tem que ser acompanhada pelo pai de perto, seja através da disciplina, seja através do amor. Muito bem, vamos para o resumo deste segundo tópico da lição. O comentarista diz o seguinte: os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Não saia daí, voltaremos daqui a pouquinho e após o intervalo para falar sobre bênçãos, pais e filhos. Estaremos de volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, estudando a lição 9 da classe de adultos, onde o assunto é promessas para pais e filhos. Obrigado por sua companhia, por sua audiência, você que chegou agora, ligou seu televisor ou acessou a internet, o canal no YouTube. Muito grato a você, a sua casa, a sua família, por nos permitir entrar aí no seu lar, ou onde você estiver agora, tá bom? Deus te abençoe, que as muitas bênçãos do eterno Deus de Israel sejam sobre a sua vida. Vamos falar nesse bloco sobre bênçãos, pais e filhos. Aqui, os nossos comentaristas vão tratar sobre 3 pontos, 3 itens interessantes. O primeiro, bênçãos para a posteridade. O segundo subtópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. E o terceiro item, pais que protegem seus filhos. Pastor Amarildo Coelho, bênçãos para a posteridade. Tem um salmo que parece muito com o senhor. E eu gostaria que o senhor comentasse esse ponto da lição e finalizasse citando o salmo. O senhor sabe qual salmo estou falando. Meu pastor, essas bênçãos para a posteridade é o que eu venho falando desde o início, né? Uma bênção que alcança a nós e a nossa descendência. Eu confesso aos pastores que, se eu fosse escrever um livro, na minha cabeça eu escreveria com o tema Eu e a minha descendência. Porque as promessas de Deus são gloriosas, são tantas, né, com relação a nós e a nossa descendência. Nesse particular, Pedro ele diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor,
chamar. Ele não colocou desrespeito a nós porque ele já estava ali usufruindo da bênção de Deus. Mas, evangelista Wallach, eu quero fazer menção de 3 homens, rapidamente, que é Abraão, Isaque e Jacó. Em Gênesis 12, os irmãos podem depois ler, Deus faz as promessas a Abraão, dizendo: engrandecerei teu nome, serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Abraão morre, ele deixa um legado, deixa uma herança. Essa herança é uma herança espiritual, é uma bênção que Deus havia prometido a Abraão. E Deus vem a Isaque, no capítulo 26, e diz: Isaque, essa terra que tu estás, eu darei a ti, a tua semente, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó, naquele momento de fuga, em que ele está deitado, ele tem um sonho, e naquele sonho Deus faz promessas a ele, está em Gênesis 28, onde o Senhor diz a Jacó: essa terra em que tu estás, darei a ti, a tua semente, não te deixarei, não te desampararei, enquanto não cumprir em tua vida o que tenho falado. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é maravilhoso. Isso é tão maravilhoso, pastor Epaminondas, que eu já dei esse testemunho nas mensagens. Eu orando ao Senhor, me lembrei do Salmo 112, que é o Salmo que o Senhor fez menção. Eu orando ao Senhor e falando a Deus: Senhor, como eu quero essas bênçãos de Abraão, bênçãos de Isaque, de Jacó. O Espírito me fez lembrar do Salmo 112. Eu disse: sim, Senhor, a tua palavra afirma que feliz é o homem que teme ao Senhor, em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra. Eu disse: eu quero esta bênção para a minha vida. Né? Então, além dessas bênçãos materiais, heranças espirituais que Deus tem, que eu acho que o que tem de maior valor na terra são as heranças espirituais deixadas pelos pais aos filhos. Principalmente os patriarcas deixaram este legado para os seus filhos. Vem também essa promessa de Deus que está em Isaías 44, 3 e 4, diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Então nós vemos que também esta promessa do Espírito Santo, ela diz respeito a nós, diz respeito aos nossos filhos. Mas, evangelista Wallach, pastor Elias, pastor Epaminondas, o que está acontecendo? Já não se vê mais este estímulo para que os servos de Deus venham buscar essa promessa, o poder do Espírito. Aí, volto novamente, e já falei para vocês que vou falar sempre, onde nós teremos o fruto do Espírito se nós não buscamos essas promessas, a presença do Espírito Santo? Foi o próprio Jesus que disse: eu irei ao Pai, mas rogarei ao Pai que envie o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas que estará convosco, que habitará em vós e vos ensinará todas as coisas. Nós precisamos dessa promessa em nossa vida, mas também na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles precisam ver em nós esse derramar do Espírito Santo, esse nadar no oceano do Espírito. Eles precisam contemplar a nossa disposição, a nossa sede, a nossa vontade de nos deleitarmos na presença de Deus e ter o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós ouvimos pela última vez uma campanha para Jesus batizar com o Espírito Santo? Vamos aqui 7 semanas falando sobre a doutrina do Espírito Santo para Jesus batizar nossos filhos com o Espírito Santo. A falha está em nossa liderança. Se nós não falamos sobre, pode ter certeza, a manifestação não vai acontecer. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sim. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. E como pessoa, o pastor Elias é o nosso pneumatólogo Sim. aqui, ele pode melhor falar sobre. Mas, pastor Elias, há uma promessa poderosa de Deus para os nossos filhos e nós devemos falar sobre esta promessa, que é isso que o pastor Amarildo está falando aqui. Muito mais do que as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais. Né? As bênçãos espirituais para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito do Senhor. E aí, pastor Elias, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Não é pode. Aqui é um dever dos pais abençoar os seus filhos em casa, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas. Nós que lidamos com as Escrituras e nós estamos nesse meio cristão, nós sabemos que as coisas espirituais elas devem ser discernidas espiritualmente. E quando nós chegamos em determinados ambientes, isso aqui não é crendice ou isso ou aquilo, não. Nós temos as percepções provenientes de Deus
para perceber se aquele lugar ali é um lugar caracterizado pela presença de Deus, se é um lugar que apresenta características que condizem com a presença do Espírito Santo ou não. Quando nós estamos em ambientes contrários a essa realidade que eu acabei de falar, nós percebemos também, há um pesar, há uma manifestação, o Espírito Santo indica e faz com que nós sintamos isso. Da mesma forma, a nossa casa, marcada pela presença de Deus, marcada pelos ensinamentos bíblicos, pela presença de culto doméstico. E eu cresci, pastor Epaminondas, graças a Deus, nessa cultura de todo dia o pai reunia ali as crianças e fazer aquele culto doméstico, se cantava os hinos das harpas, que para muitos hoje é algo assim ultrapassado, demodé, e nós vemos que os hinos da harpa são absolutamente maravilhosos, e nós vemos o quanto são espirituais e bíblicos. Bíblicos, sobretudo bíblicos. Sobretudo bíblico. E ali se fazia a reflexão da palavra de Deus, de modo que, quando a pessoa chegar na igreja, não é um ambiente estranho, não é um ambiente diferente daquele que ele vive no lar, não. A igreja se torna uma extensão da casa, e quando assim se faz, a casa se torna uma extensão da igreja. Tem esse reflexo. E nós devemos fazer com que isso haja no coração dos filhos. Tem muitos filhos que muitas das vezes, e eu me refiro mais propriamente às crianças, elas não têm um comportamento ideal no culto, enquanto estão lá na igreja local, porque elas não trazem isso de casa, elas não trazem essa orientação, elas não trazem essa cultura cristã que deve ser exercida no seio da sua família, no seio lá do seu lar. E isso é muito importante. A casa a nossa família, a nossa casa, aliás, o nosso lar, deve ser um lugar de bênção, sobretudo pela presença do Senhor, um lugar onde se cultua. E nós até costumamos dizer que nós fazemos o culto coletivo na igreja propriamente, e nós dizemos ali, aqui é um lugar muito bom, é um lugar leve, é um lugar prazeroso, é um lugar de bênção e tal, mas a nossa casa deve ser a primeira igreja. E o culto começa lá em casa, eu já venho cultuando ao Senhor quando eu chego aqui. Na verdade, é uma espécie de... um momento áureo ali, mas o culto já está vindo de casa. E nós vemos que o homem que se interessa e atenta para obedecer à voz do Senhor, a palavra de Deus, como já foi falado, o verso 3 do Salmo 112, pastor Amarildo, diz assim, e na sua casa, não é outro lugar, na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. Ele é abençoado, ele é sempre bem-sucedido, e quando nós casamos o Salmo 112, em especial esses 3 primeiros versos com o Salmo 128, nós vemos a manifestação da bênção de Deus. Entre outras coisas, a casa é um lugar abençoado e abençoador, porque ali há união, e onde há união, o Senhor não pede que a bênção venha, o Senhor ordena, e a bênção e a vida para sempre tem que vir. Muito bem. Evangelista Wallace França, para a gente concluir a lição de hoje, que realmente está maravilhosa, o comentarista nos traz aqui esse terceiro subtópico deste terceiro ponto da lição, onde a gente percebe as crianças, os adolescentes, nossos filhos, com uma vulnerabilidade, né, física, espiritual, emocional, moral, e é nesse contexto que entra o papel dos pais nessa proteção. Seria isso mesmo? Perfeito, pastor Epaminondas. Eu gostaria que, se possível, a nossa produção projetasse na tela, para que a gente pudesse explicar aí graficamente. Nós trouxemos uma pesquisa, né? Uma pesquisa a respeito dessa temática, e nós vamos desenvolver aqui com os nossos telespectadores. Nós percebemos, pastores, à luz do que o pastor Epaminondas comentou agora há pouco, nós temos uma imagem aí de várias crianças e adolescentes possivelmente sentados em bancos de igreja, mas cada um com um aparelho celular. Foi feita uma pesquisa, e a fonte está aí embaixo, sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. Isso são dados governamentais. Diz que o brasileiro hoje
Se comunica, consome, informa-se e se relaciona com familiares, amigos e conhecidos, em grande medida por meio de dispositivos digitais. A média de uso é de 9 horas por dia. E onde é que entram as crianças em relação a isso? 92% da população com idade entre 9 e 17 anos era usuária de internet no país, sendo o celular o dispositivo mais usado por crianças e adolescentes. E qual é o risco que nós estamos correndo? Os pais que se preocupam em proteger os filhos. Olha só, há um conjunto de evidências que a saúde mental de crianças e adolescentes tem sido afetada pelo uso excessivo de telas e redes sociais em todo o mundo. Os dados apontam que o aumento das taxas de ansiedade, depressão, suicídio e autolesão, além de outros problemas relacionados, como distúrbios de atenção, atrasos no desenvolvimento cognitivo da linguagem, miopia, sobrepeso e outros problemas de sono podem estar associados ao mesmo tempo ao uso de telas. Gostaria que a nossa produção cortasse para cá. Nós vemos dados relevantíssimos, pastor Epaminondas, e através dessas telas, através dessas mídias sociais que as nossas crianças estão sendo atacadas. Quando eu opto em não realizar o meu culto doméstico, quando eu opto por não levar a minha criança, o meu filho, meu adolescente para a escola bíblica dominical, a porta da rede social está aberta para todo tipo de engano, todo tipo de engodo, para todo tipo de captura, sequestro emocional, sequestro moral e sequestro psíquico, pastor Elias. Então, nós vemos que, à luz das Escrituras Sagradas, nós devemos nos vestir das armaduras de Deus, mas também nós devemos vestir as nossas crianças com a mesma armadura, porque elas são, sem sombra de dúvidas, grande alvo do inimigo das nossas almas. Jesus trata sobre isso, a palavra de Deus fala sobre isso, em Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, nós vemos que Jesus diz que os pequeninos não os impeçam de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Aí você imagina, será que o inimigo das nossas almas não sabe desse versículo? Não conhece essas escrituras sagradas? Ele sabe. Então ele vai atacar quem? As nossas crianças. Através de quê? Dos relativismos que nós tratamos aqui no início desse programa, que está entrando nas nossas casas através das telas dos nossos aparelhos celulares, dos nossos tablets, das nossas televisões. Muito bem, que bênção. Chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical e o resumo deste terceiro ponto da lição foi posto pelo nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, da seguinte forma: há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos, que lição muito enriquecedora para todos nós e certamente será para as famílias. O lar, a casa, é um ambiente de relacionamentos e esses relacionamentos eles devem sempre refletir o que a palavra de Deus está como princípio nos norteando. Que as bênçãos do Senhor elas sejam abundantes sobre a sua casa, sobre a sua família, principalmente sobre os seus filhos. Que os seus filhos eles sejam bênçãos do Senhor, conforme o pastor Amarildo já citou aqui o Salmo 112, versículo 2, que a sua descendência seja poderosa na terra dos viventes, que haja abundância no teu lar, que a justiça eterna e perene ela possa habitar no teu lar, na tua casa, que a tua casa, o teu lar seja casa de justiça, seja casa de paz, casa de graça, casa de bons relacionamentos, casa do fruto do Espírito. Deus te abençoe. Queremos agradecer a Deus pela vida da produção do programa, que está sempre aqui nos ajudando na realização dessa programação. Louvamos a Deus pela vida dos nossos comentaristas. Vocês são bênção de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja e podemos dizer para a vida da igreja brasileira e em qualquer lugar do mundo, porque nós estamos aí nas redes sociais, no YouTube. Obrigado, pastor Amarildo, pastor Elias, muito grato, evangelista Wallach França. Louvamos a Deus por sua vida, pelas famílias de vocês e vossos filhos. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Salles, nosso presidente das Assembleias de Deus aqui na cidade de Marabá, no estado do Pará. Nós vamos concluir esta lição louvando a Deus também pela vida dos professores, pastor Elias, do departamento infantil, que
corroboram, que contribuem para a formação espiritual dos nossos filhos. Nós falamos aqui que a responsabilidade primeira é dos pais, mas esses professores, pastora Marildo, os professores do departamento infantil têm contribuído muito, sabe, para o crescimento espiritual dos nossos filhos, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, as coordenadoras. Deus abençoe e que as bênçãos do Eterno Deus sejam também multiplicadas sobre todos vocês. Pastora Marildo, nos despeça em oração, ministrando a bênção sobre nós. Amém. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez te louvamos, Pai, pela ajuda do Teu Espírito Santo, nos dando inspiração para transmitir a Tua palavra aos Teus servos. Eu te peço, Senhor, neste momento final, que nos abençoe, assim, Senhor, como abençoaste a Caleb, que não deixou a sua filha em terra seca, mas, Senhor, diante de um pedido de Áquisa, ele deu a ela fontes superiores e fontes inferiores. Que assim sejamos também nós para com os nossos filhos, ajudando-os na vida material, mas também na vida espiritual, fontes inferiores e fontes superiores, para a glória e para o louvor do Teu nome. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua herança, poupa o Teu povo, poupa a Tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre, em nome de Jesus. Amém.